Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 69.420 dólares, abrindo a semana com uma leve queda de 0,31%. Esta que é, sem dúvidas, uma semana decisiva, uma semana de caráter decisivo para o Bitcoin e todos os ativos de risco, porque teremos basicamente na quarta-feira um dia bem agitado. A gente vai ter basicamente a decisão em relação aos juros ao dólar americano, como é que vão ficar. A gente vai ter também o pronunciamento deste senhorzinho, que é o cara que basicamente vem aí já há muito tempo definindo o valor do dólar, né? E ele vai se pronunciar e trazer para o mercado quais serão as perspectivas em relação ao nosso terceiro catalisador, investidores. O terceiro catalisador que, na minha visão e na visão de muitos, pode ser aquilo que é o último fator que falta para colocar realmente esse mercado, o mercado de criptomoedas, em uma frequência de alta assim fortíssima, que chamaremos de bull run, né? A gente vai ter, investidores, na quarta-feira, a divulgação de dados de inflação. Logo cedo, importantes dados de inflação serão divulgados relacionados aí à economia americana. A expectativa do mercado é que esses dados venham abaixo daquilo que é esperado, né? A gente já tem as previsões, né, para cada um desses indicadores de inflação, mas um arrefecimento na inflação vai significar para o Fed um alívio para que ele possa começar a cortar os juros, e cortar os juros representa a entrada de liquidez para ativos de risco, como o Bitcoin e criptoativos, né? Então a gente fica muito ligado na quarta-feira, praticamente o dia todo, né? A parte da manhã a gente vai ter esses dados de inflação que já vão ecoar nos preços do mercado, e na parte da tarde, ali a partir das 3 da tarde, às 3 da tarde a gente vai ter a comunicação de qual será a taxa básica de juros por lá a partir, né, da quarta-feira. É quase que consenso no mercado que essas taxas serão mantidas nos patamares atuais ali, com a sua banda limite na casa dos 5,5%. E aí sim, às 3h30, a gente tem então o pronunciamento do Jerome Powell. Ele vai ser questionado pela mídia que cobre o mercado, e aí a gente vai entender quais são as perspectivas que eles vêm tendo, quais são as leituras que eles vêm fazendo em relação a esse momento econômico, e o mais importante, quando eles estão quando eles estão projetando eventuais cortes de juros, né? Aí na quinta-feira a gente também tem um importante dado que também é relacionado à inflação ao produtor americano. Enfim, uma semana realmente decisiva, e eu acho que essa quarta-feira pode realmente ecoar aí, não só no curto prazo, não só na movimentação do mercado nessa semana, mas também acho que vai mexer as pecinhas no tabuleiro para o segundo semestre também, né? E eu estava vendo aqui as expectativas do mercado em relação aos cortes de juros. Bom, para essa reunião do dia 12, né, que é agora na quarta-feira, 99,4% de probabilidades aí da gente ter, então, as taxas sendo mantidas. Então, em relação a isso, a menos que uma catástrofe aconteça daqui até a quarta-feira, bom, esperamos que não ocorra, tudo deve... então, a gente não deve ter surpresas, na verdade. Agora, na reunião de setembro, que era a nossa expectativa, né, investidores, eu acho que se a gente tivesse um primeiro corte de juros lá para setembro, a gente já poderia ver o mercado de criptomoedas aquecendo muito e, quem sabe, até entrando em bull run, caras. E, por enquanto, o mercado está indeciso, né? A gente tem aqui 49,2% de probabilidade de manutenção, né? Ou seja, de não haver cortes em setembro. Mas isso aqui está se alterando a cada dia, né? A gente pode ver que a gente tem 46,7% de probabilidade de haver um primeiro corte, né? Então eu acho que na quarta-feira o que o Jerome Powell vai propor para a gente vai impactar bastante essa dinâmica aqui. E se de repente as expectativas de cortes para setembro se intensificarem, se essa barrinha aqui aumentar, aí sim a gente pode ver já reações no preço dos ativos para essa semana mesmo, né? Por quê? Porque isso é bom para o mercado, né? Apesar que no ano passado a gente falava de cortes de taxas de juros já em março, né, investidores? A gente falava assim, não que a gente estava projetando qualquer coisa, a gente estava repercutindo o que os caras projetam, né? E aí, enfim, já chegamos em junho e a parada está se estendendo, os juros lá nas alturas, né? E seria muito bom para nós que temos capital exposto em ativos de risco que esses cortes acontecessem, então, seria o ideal que acontecesse nessa quarta já, mas se ficar para setembro, tudo bem, acho que não está tão distante assim também, né? A gente que está no mercado há tanto tempo e a gente já vem monitorando e esperando isso aí, se tiver que esperar mais 3 meses, beleza.
E como falei, esse é o terceiro catalisador, né? O primeiro catalisador que a gente monitorou é a dinâmica de ETFs. A gente vai até falar um pouco sobre isso, o quanto isso está impactando o preço do Bitcoin na segunda parte desse mesmo vídeo. E o segundo catalisador é o halving do Bitcoin, que já aconteceu. Agora a gente segue aqui rastreando o terceiro catalisador, que é o corte de juros. E quando a gente olha aqui as probabilidades para cortes em novembro, aí a gente já tem um cenário aqui de indicações, que pelo menos por parte do mercado, de que esses cortes podem acontecer, né? Aí já seria o último trimestre do ano. Se de repente esse corte vem lá no fim do ano, acho que isso colocaria o Bitcoin e o mercado cripto em um realinhamento com os padrões cíclicos passados, né? Que a gente, nos anos de halving, a gente teve uma aceleração forte mesmo no final de cada ano. Esse é um ano de halving, né? No último trimestre. No halving de 2020 eu já estava no mercado e a parada aqueceu muito a partir de setembro, sabe? De setembro para outubro, novembro. E aí o mercado ficou legal, a gente foi formar um primeiro topo lá em maio. Foi fantástico, assim, vários meses de alta, com poucas correções, só alegria e grana no bolso e mudança de vida. E, bom, a gente fica de olho nessa dinâmica, então, de corte de juros, mas não podemos esquecer também do probleminha que o Fed tem e que a economia americana basicamente tem hoje. Eles têm uma dívida a vencer de basicamente que vai atingir, né, um patamar de 9,3 trilhões de dólares, né, nesse período de um ano. É a dívida que eles têm aí para um período de um ano ou menos. Então, quer dizer, eles não estão exatamente em uma situação assim confortável, né? Eles realmente precisam cortar os juros. É o que eu sempre falo para vocês. O que os Estados Unidos vão escolher? Condenar a moeda ou condenar a economia, né? Em alguns momentos, me parece que a moeda está condenada já, né? O dólar está condenado. Eu tenho uma impressão, investidores, que eles não vão conseguir mais colocar o dólar com uma taxa de inflação abaixo de 3%, em função do aumento da base, pô. Muito mais dólar circulando, o que eles vão fazer para que a inflação volte para os 2%? Ela pode até voltar a 2%, às custas de quebrar a economia, né? De um grande setor quebrar, uma indústria aí começar a ter problema, a gente começar a ter problema no setor bancário, demissões, desemprego disparar, ou seja, a economia ser afetada. Aí sim eu acho que a inflação pode até arrefecer lá para dentro da meta deles dos 2%. Fora isso, cara, é aceitar a derrota, aceitar que a partir de agora a inflação do dólar vai girar em torno de 3% e fica a lição. Toda vez que imprimir grana nesse patamar que eles imprimiram de 2020 para cá, ó, 2% a mais de inflação que pode colocar na meta, né? E a gente vai seguir monitorando. Na quarta-feira a gente vai repercutir isso aqui no canal também, né? E aí, antes da gente partir para essa segunda parte do vídeo, que iremos falar um pouquinho sobre como os ETFs estão impactando aí o mercado, eu quero deixar o convite para você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho de notificações para você fazer parte dos mais de 21.100 investidores que acompanham as nossas análises. Passamos de 1,5 milhão de visualizações do conteúdo aqui no canal. Então, inscreva-se no canal, faça parte da nossa comunidade. Já temos aí muitos investidores conseguindo excelentes resultados, a galera fala comigo diariamente, então junte-se a nós, porque eu não tenho dúvidas de que a gente vai construir um resultado histórico para as nossas vidas nessa janela de 1 ano e meio, tá? Não adianta ter pressa também, porque grandes mudanças não acontecem da noite pro dia. Aquela noticiazinha lá que você viu lá no Cointelegraph do cara que ficou milionário com uma meme coin assim da noite pro dia, aquilo, irmão, é 1 em 1 milhão, entendeu? É quase como jogar na loteria. E um investidor que é paciente, que tem estratégia e que usa o tempo ao seu favor, esse cara aí aumenta demais as chances dele de sucesso. E esse é o nosso método por aqui. Então, esteja junto com a gente e eu acredito que a gente vai conseguir grandes resultados aí. Aí falando dos ETFs, investidores, olha só o que está acontecendo, caras. Eu tenho comentado que assim, o Bitcoin a formação de preço de qualquer produto ou ativo ou serviço está diretamente relacionado ao equilíbrio entre oferta e demanda, certo? E o que a gente está vendo no Bitcoin nessa fase do ciclo é que a demanda está excedendo por muito a oferta, caras.
isso é inevitável. Em algum momento, o preço do Bitcoin não vai suportar. Ele vai ter que escalar. Ele vai ter que subir de patamar. Porque, olha só, nessa primeira semana do ano, nessa primeira semana do mês de junho, a gente teve uma produção medida de 2.250 Bitcoins. Olha só a quantidade de Bitcoins que somente os ETFs da Bolsa Americana, a gente está tirando todo o resto de demanda que tem, que também é brutal, mas só falando só dos ETFs da Bolsa Americana. Caras, eles compraram mais que 10 vezes a oferta que foi minerada. Vocês conseguem entender que assim é uma relação simples de oferta e demanda que o preço inevitavelmente vai explodir. É por isso que a cada halving o preço explode, porque a demanda... Veja, o halving é tão impactante que para o preço subir, não precisa que a demanda cresça. Se a demanda permanecer constante e a oferta cair, que é o halving, o preço já começa a ser forçado para cima. Só que o Bitcoin, ele segue tendo um aumento de demanda. É aumento de demanda e uma oferta menor. Então, quer dizer, é inevitável, entendeu? Eu sempre falo para vocês, não precisa ser Prêmio Nobel de Economia para entender que o efeito disso aqui vai ser refletido no preço e quem viver verá, basta ser paciente. Olha só, essa tabela aqui mostra pra gente basicamente todos os ETFs do mundo que estão comprando bitcoins, né? A gente tem aqui nessa listinha os dos Estados Unidos, que obviamente são os que mais compram, né? Olha só, 883.978 bitcoins medidos até dia 7 de junho. E aí a gente tem o restante dos ETFs pelo mundo. Tem até um ETF do Brasil aqui, ó, da Hashdex, ETF do Canadá, ETF na Alemanha, Hong Kong, Austrália, enfim. E essa demanda total gerada pelos ETFs já fez com que eles acumulassem 1 milhão de unidades de Bitcoin. Incrível, né, caras? E basicamente, deixa eu abrir um pouquinho isso aqui. Eu já mostrei para vocês essa projeção, né? Na semana passada eu mostrei que se os ETFs americanos, a gente está falando só dos inflows dos ETFs dos Estados Unidos, tá? Todos esses caras aqui de baixo estão fora da conta, certo? Então, só se os ETFs americanos mantiverem os níveis de compra que eles vêm tendo, esse inflow, e opinião minha, eu acredito que o inflow vai acelerar, eu acho que vai aumentar à medida que o preço for subindo, tá? Se esse nível de inflow se mantiver o mesmo, a gente já tem aqui uma projeção, isso é uma projeção matemática, de que a gente vai ver o preço do Bitcoin fechando o ano de 2024 aos 135 mil dólares, né? Sendo que se esse fluxo se mantiver pelos próximos dias, a gente pode dizer assim, a gente já poderia ver o Bitcoin rompendo a máxima histórica, que está em 73 mil dólares, né, 73.800 mais ou menos, até 31 de julho. Né? A gente já teria aqui, matematicamente, uma projeção de Bitcoin a 75 mil dólares, ou seja, rompendo, né, a região do topo que ficou para trás. Então, não se apegue tanto a essas datas. Se você está chegando no mercado agora, está começando a aprender sobre as dinâmicas, seja bem-vindo, mas não seja um iludido. Essas datas, essas projeções e esses estudos que a gente faz é só para a gente ter referências, entendeu? Referências do que a gente pode esperar e tal. E muitas vezes o realizado pelo mercado depois se aproxima muito daquilo que a gente estuda aqui. Então é só pra gente ter referência. Não quer dizer que no dia 31 de julho eu estou falando, não vai chegar aqui no canal dia 1º de agosto falando, Adriano, você cravou que ia estar acima de 75 mil dólares e não tá, você é incompetente. E tem gente que faz isso, caras. Tá? Não vai ser esse cara ingênuo, emocionado, tá bom? E, enfim... O que a gente torce? É para que a projeção se cumpra, né? Para que a projeção se cumpra e o preço seja empurrado para cima. Eu acho que seria já bastante razoável a nível cíclico que o Bitcoin começasse a escalar ali após a entrada, né, em agosto, mais ou menos. Seria muito bom para todos nós. Tem a dinâmica que a gente acabou de acompanhar na primeira parte do vídeo aqui, que é a dos juros, né? Eu acho que o mercado vai explodir, acelerar mesmo daquela maneira brutal quando a gente começar a ter corte de juros. Eu acho que na hora que a gente já chegar assim, a um nível de probabilidades altas no mercado, não precisa nem chegar ao primeiro corte. Só as probabilidades estarem explodindo lá em cima, a probabilidade de corte, o mercado já vai precificar isso, entendeu? Então,
a gente segue. E aí, falando de gráficos, olha só, nós chegamos aqui a um período de algo em torno de 87 dias de acumulação, testando a máxima, as máximas históricas do ciclo passado, né? No ciclo anterior, que levou o Bitcoin lá do fundo de 2018 até a máxima de 2021, quando o Bitcoin testou a máxima histórica, que no caso foi a de 2017, de dezembro de 2017, o Bitcoin levou apenas 21 dias, né? E aí quando a gente volta mais ainda no outro ciclo, que foi o ciclo que teve o topo de 2017 se formando, nós tivemos uma acumulação de 48 dias na região do topo histórico. Aí o cara vai olhar e vai falar, ó, tá vendo? Tá ruim, o Bitcoin tá ruim, o Bitcoin tá perdendo força. O pessimista vai pensar assim, tá perdendo força, olha lá, ó, da outra vez foi 21 dias, da outra vez foi 48 dias, então não, tem alguma coisa errada. E não tem, cara. A grande diferença aqui é que o Bitcoin já começou a testar o topo histórico antes mesmo do halving. A realidade é que o Bitcoin está muito mais forte do que a gente observou nos últimos ciclos. Porque o halving do Bitcoin nesse ciclo aqui foi mais ou menos aqui, ó. Tá vendo onde está o meu cursor aqui, ó? Mais ou menos aqui que aconteceu o halving, certo? Olha onde o preço estava. No halving atual, não. O Bitcoin já estava aqui, ó, testando o topo. Então, quer dizer, é natural que a gente possa ter, então, um período de acumulação talvez um pouco maior. E é aquilo que eu sempre falo. Os impacientes serão, sem dúvidas, tirados do jogo, né? E aí, já olhando aqui o gráfico ao vivo, o Bitcoin segue preso dentro do canal lateral, depois de ter feito um movimento de impulso de alta, certo? Se a gente reprojetar, se o Bitcoin seguir acumulando dentro desse canal, horas batendo lá em cima, horas batendo aqui, nem que seja nessa paralela do meio aqui, ó, 66 mil dólares, a gente já poderia, de repente, imaginar um Bitcoin batendo lá 109 mil dólares, tá vendo? Na próxima pernada. E qualquer coisa, investidor, você tem que entender isso, cara. Qualquer movimento do Bitcoin que ele fique dentro desse range lateralizado aqui, tá tudo dentro do jogo, tá? Tá tudo normal, não tem nada de errado, não fique angustiado, não fique ansioso. Você ficar ansioso, mas faz meia hora de esteira, que a ansiedade vai passar. E é claro que nesses movimentos, por exemplo, aqui, ó, se o Bitcoin vem aqui testar a base inferior, que está em 60 mil dólares, putz, altcoins vão fazer a galera pirar. A galera vai desistir do mercado, porque as altcoins vão ter variações de 30%, entendeu? Então, é muito necessário ter a cabeça no lugar e não ficar, assim, achando que o mercado só tem altas. O mercado vai ficar aqui oscilando até que a gente tenha a continuidade desse movimento, né? Eu acredito que esse movimento será replicado em algum momento, ainda nesse ano, mas oscilações podem acontecer, para cima e para baixo, antes do movimento vir. Esse aqui é o ponto, né? Eu estava vendo aqui que as bandas de Bollinger do diário vão se estreitando, né? Deixa eu tirar esse canal aqui que vai ficar melhor. Olha como elas estão se estreitando. Tá vendo? Quando elas começam a se estreitar muito, isso aqui é uma sinalização para o mercado de que algum movimento forte está por acontecer. Isso pode ser para cima, pode ser para baixo, né? E o ponto nós estamos em uma tendência de quê? De alta, né? Uma tendência de alta. Uma tendência fortíssima de alta. E em uma tendência de alta, com o ativo namorando o rompimento dos topos que ele deixou, no que você é levado a acreditar que esse rompimento pode acontecer para cima? E onde eu quero chegar? Vender Bitcoin uma hora dessa, então é uma boa? Vender as altcoins, me desfazer, porque quedas podem acontecer, oscilações podem acontecer? Não, cara. Se você for um investidor que está querendo pegar só a alta, você só quer pegar esses movimentos aqui, ó. Você só quer pegar isso aqui, cara, você pode ter certeza, você vai perder dinheiro no mercado. Você vai perder dinheiro no mercado, tá bom? Não tô falando isso aqui de uma maneira aleatória. Já tô vivendo isso aqui há muito tempo, eu sei do que eu tô falando. Então, para você pegar um movimento assim, ó, legalzão, muitas vezes você vai ter que ter vivido isso aqui, ó, antes, ó. Entendeu? Você vive isso para você pegar isso, entendeu? Agora o cara que fica querendo bancar sei lá, o trader mega foda e que ele quer pegar só a alta do início ao fim, esse cara está fadado ao fracasso, né? Por isso que a gente segue sempre monitorando aqui e buscando ter uma compreensão sobre os movimentos e não ficar comprando e vendendo toda hora, né? Não que isso seja errado, mas você precisa, cara, ser muito bom. Você precisa ser um Diego Velázquez para você ficar comprando e vendendo toda hora. E Diego Velázquez não tem vários, tá ligado? Então,
O autoconhecimento é muito necessário até na área de investimentos, então é importante que você se conheça e veja qual estratégia é a mais adequada para você. Mas essa de ficar comprando e vendendo, pulando de galho em galho, entrando e saindo toda hora, eu falo para você que 95% das pessoas acaba com o dinheiro delas, né? E a gente segue em frente. Se você gostou do vídeo, deixa o like para fortalecer o canal, inscreva-se para seguir acompanhando o nosso conteúdo. A gente segue aí na semana monitorando o mercado, pacientes e focados, porque o melhor está por vir. Um abração, investidores. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.